Agora, todo dia eu vejo notícias sobre os tais agentes de IA e como eles vão substituir os humanos na maioria das empresas. Parece teoria da conspiração, mas a verdade é que não é. Na nossa empresa mesmo, já tiveram mais de 30 pessoas que foram substituídas por agentes de IA. Hoje, quase 10 pessoas no nosso time de vendas e um pouco mais de 20 dentro do nosso time de suporte e atendimento. Isso é uma realidade, não adianta lutar contra, mas talvez não seja uma notícia ruim, inclusive para quem trabalha hoje em vendas, quem é um vendedor ou quem atende um cliente realmente lá num call center, num suporte. Mas deixa eu explicar um pouco a minha visão sobre esse assunto de agentes de IA e como já é hoje em empresas como a minha e como eu acredito que será nos próximos anos na maioria das empresas e possivelmente na sua empresa também. Os agentes de IA, eles são uma inteligência artificial similar a um chat GPT. Quando a gente conversa ali com o chat GPT, a gente parece estar conversando com um humano, né? Porém, o chat GPT, ele tem conhecimentos genéricos. Ele sabe de tudo sobre tudo, né? O agente de IA, ele é uma espécie de chat GPT, porém treinado para fazer uma função, um cargo específico. Assim como um funcionário de uma empresa. Ah, não, você foi treinado para ser um vendedor, um suporte, um SDR, um pré-vendas. O agente de IA é a mesma coisa. Cria-se como se fosse uma cópia de um chat GPT e treina ele com informações sobre a empresa. Informações sobre produto, sobre serviço, sobre como que ele deve agir, como que ele deve atender o cliente, quais são as etapas do trabalho dele, o processo de trabalho dele, igual a um funcionário recém-contratado que participou lá de um onboarding, de um treinamento, para ele poder exercer esse cargo dele. Isso é um agente de IA. Na nossa própria empresa, a gente já usa isso há cerca de um ano e hoje os agentes de IA já fizeram alguns milhões de conversas com os nossos clientes. E é milhões mesmo, tá? Não é uma força de expressão esse número. Realmente já tiveram milhões de conversas sendo feitas de forma 100% autônoma, portanto, sem interação humana, apenas com agentes IA. Milhares de clientes conversando com estes agentes de IA que substituíram essas cerca de 30 pessoas. No nosso caso, da nossa empresa, a gente, por exemplo, não demitiu nenhuma pessoa. Por quê? Os agentes de IA, no nosso caso, serviram justamente para a gente conseguir escalar e fazer a empresa crescer mais. Eu já estou ligando aqui ao ponto de como que eu acredito que será o futuro das empresas. A maioria daqueles trabalhos que eram mais repetitivos, com dúvidas frequentes, qualificação de lead, por exemplo, no caso de vendas, que são processos muito iguais, muito básicos, que o próprio carisma humano, a própria inteligência humana, ela talvez não seria um grande diferencial nesse caso, e o diferencial seria inclusive ao contrário, ter um humano, que nesse caso não é humano, o agente IA, incansável, que pudesse trabalhar 24 horas por dia fazendo aquele mesmo trabalho que pode ser até um pouco chato, porque ele é sempre igual, qualifica lead. Uma empresa como a nossa, a gente recebe milhares de leads por semana. São milhares de leads por semana. Imagina fazer isso com humanos. A gente fazia. A gente tinha um time bem grande de SDRs que faziam isso. A gente tirou isso desse time. Hoje, quem faz essa qualificação são os agentes de IA. Muitos se parecem com humanos, inclusive a maioria dos nossos leads nem percebe que está falando com um agente de IA, ela realmente acha que está falando com um humano, porque a conversa é muito fluida e ele não acha que está falando com um agente de IA. Mas a vantagem é que esse agente de IA pode trabalhar 24 horas por dia, sábado, domingo, de noite, conversando e atendendo de forma rápida, no momento que nosso lead, que nosso cliente quer. E isso é bom para o nosso cliente também, é bom para o nosso lead também, trazendo respostas precisas. Não existe mau humor no agente de IA, não existe agente de IA cansado, não existe agente de IA doente. Então, para esse tipo de trabalho, é perfeito usar o agente de IA. Ao mesmo tempo que isso permitiu que todos os humanos que já trabalhavam lá na nossa empresa
A gente literalmente não demitiu nenhuma pessoa por causa disso, só a gente pôde subir o cargo dessas pessoas. Para quê? Para que elas possam já atender ou clientes maiores, ou clientes em momento que está precisando de um humano, que está precisando de uma atenção especial, está precisando desse aspecto humano que dificilmente uma inteligência artificial vai ser tão perfeito quanto um humano é. E um belo exemplo foi o que aconteceu no nosso time de vendas, que antes nosso time de vendas era metade das pessoas eram SDRs, pré-vendas, qualificando esses leads, a outra metade eram os closers, que são os vendedores que realmente fazem reuniões ao vivo, fazem call, agenda de demonstração ali numa videoconferência. Todos aqueles que eram SDRs agora não são mais SDRs. A gente, obviamente, aumentou o treinamento deles e eles viraram closers. Eles viraram figuras que geram mais resultado para a empresa. Os SDRs agora são esses agentes de IA. Qual foi o impacto disso? 0 demissões. Eu consegui atender muito mais leads e clientes e eu consegui usar melhor os nossos humanos, os nossos vendedores e os nossas pessoas de suporte, nossa equipe de sucesso do cliente. Então a gente conseguiu usar melhor eles, conseguimos fazer com que cada um deles gere um resultado maior para a companhia, resultado maior para o cliente e, obviamente, um resultado maior para eles, porque eles também puderam crescer na sua carreira. Por mais que alguns estejam pintando esse cenário dos agentes de IA como caótico e que a humanidade está em perigo porque todo mundo vai perder o seu emprego, talvez isso é olhar o copo meio vazio. Eu olhando aqui o copo meio cheio, para mim é uma super oportunidade dos humanos poderem crescer e evoluir no seu trabalho e, obviamente, ganharem mais e crescerem na sua vida. É isso que está acontecendo na minha empresa, é isso que está acontecendo nas empresas que são clientes nossas. Bom, eu até nem falei até agora, mas essa ferramenta que faz tudo isso, que orquestra esses agentes de IA, que orquestra os chatbots dentro do WhatsApp e que coloca todos os humanos dentro desta mesma ferramenta e todos eles conseguem conviver em harmonia, essa ferramenta é justamente o que a gente faz. Esse é o nosso produto e o nosso produto consegue fazer isso em empresas como a sua. Então, a gente já faz isso em milhares de empresas hoje no Brasil, nós temos milhares de clientes no Brasil, entre pequenas, médias, inclusive muitas grandes empresas, que usaram a nossa plataforma e inclusive com a ajuda dos nossos profissionais, conseguiram construir uma arquitetura como essa que eu estou dando exemplo aqui para vocês, que eu dei o exemplo da nossa própria arquitetura ali de solução, né, de como que a gente atende esses milhares de leads e clientes, mas não precisa ser milhares de leads, podem ser centenas. Se você tem centenas, já certamente vai valer a pena implantar uma plataforma como a nossa. Mas isso é exatamente o nosso produto e é o que a gente vende, é o que a gente ajuda as empresas a fazer. Então, se você tem interesse em ter algo similar a isso dentro da sua empresa, ou no mínimo está curioso para entender como que uma plataforma dessa funciona, deixei o link aqui embaixo, só clicar nesse link, testar, inclusive gratuitamente a plataforma, você pode testar grátis ela lá, e durante esse teste você ainda vai ter toda a ajuda da nossa equipe de como isso funciona, te ajudar a implantar isso dentro da tua empresa, entender o teu caso de uso, entender como seria o melhor cenário dentro da tua empresa, ou até mesmo você pode contratar os nossos profissionais para que eles implantem tudo isso dentro da sua empresa, sem que você precise literalmente botar a mão em nada ali. A gente vai conseguir desenvolver isso, porque a gente já tem experiência fazendo isso em milhares de empresas, então certamente outras empresas muito parecidas com a sua, talvez até o seu concorrente, já é nosso cliente e a gente consegue implantar algo que já foi testado em outras empresas do mesmo setor da tua empresa e encurtar muito esse caminho e já gerar resultado para a sua empresa crescer usando o WhatsApp como plataforma para crescimento e usando inteligência artificial e automações para poder escalar e crescer. Então, eu te convido a clicar aqui embaixo e lá do outro lado lá a gente consegue te ajudar a tua empresa a crescer. Bom, se você ficou até agora nesse vídeo é porque tem algum conteúdo aqui que te chamou a atenção. Então, te peço já, te inscreve nesse canal aqui, dá um likezinho, tenta de repente até pegar o vídeo aí e compartilhar
com algumas pessoas, ou talvez até com a tua equipe aí, para o pessoal entender um pouco mais do assunto. Esse canal eu pretendo trazer uma série de conteúdos sobre como fazer uma empresa crescer usando muito do digital, marketing e vendas, que é muito do que eu sei. Pretendo e continuar produzindo esse tipo de vídeo e trazendo, ajudando outras empresas a crescerem com os nossos aprendizados e com os nossos erros. Então, obrigado por assistir até agora.